Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar aqui sobre interoperabilidade com o Erlang, né? Ou seja, utilizar funções do Erlang dentro do Elixir, né? Provavelmente devo ter mencionado, muito resumidamente, né, assim, bem por cima, que o Erlang é como se fosse o pai, né, do Elixir ali, né? O Erlang é a linguagem principal e o Elixir ele compila atualmente diretamente para BIM, né, através do Erlang, né? Então a BIM é a máquina virtual do Erlang que roda todos os binários, todos os executáveis. Muitas das funções, né, são realmente funções remapeadas para o Erlang, né, de funções reais do Erlang. A gente vai ver isso nesse vídeo. A gente vai ver também nesse vídeo como é que a gente faz um servidor HTTP, né, simples, né? Claro, só para demonstrar o uso dessa interoperabilidade com o Erlang. Então aqui já abri o meu VS Code, né, já está aqui aberto. Eu vou criar um projeto, né, criar um projeto que é o Mix New Elixir 20. E vou logo aqui entrar no projeto para evitar os erros que geralmente eu cometo, né, de tentar executar o Mix sem estar dentro do Elixir 20, né, sem estar dentro do projeto. Interoperabilidade com o Erlang. O que a gente precisa saber? Primeiramente, se você tem o seu Elixir instalado, então você vai ter o Erlang instalado, porque ele precisa do Erlang para poder trabalhar junto. Tanto é, se eu executo aqui o IEX, a gente vai ver que o IEX Elixir 1.14 ele está rodando na versão 25 do Erlang OTP, né? Então está rodando na versão 25 do Erlang. Então percebam que eu sempre vou utilizar ali o Erlang, né? E mas existem várias diferenças entre Elixir e Erlang, né? Elixir é muito mais fácil de desenvolver do que no Erlang. Claro que isso tem o seu porém, né? Por exemplo, existe também a adaptação, né? Se a pessoa está muito adaptada ao Erlang, obviamente ela vai sentir os efeitos ali quando for trabalhar com Elixir, né? Foi o meu caso, né? Comecei com Erlang e depois eu fui para Elixir. Elixir ele realmente trouxe produtividade. Uma das primeiras diferenças notáveis aqui entre o Erlang e o Elixir é o seguinte. Eu vou abrir aqui também um novo terminal, tá? Aqui lado a lado. E aí nesse terminal do lado, deixa eu fazer o seguinte. Aqui. Nesse terminal do lado eu vou abrir o Erlang. RL, ele abre o shell do Erlang. Então basicamente eu tenho os dois terminais aqui, os dois shells aqui abertos, o shell do Elixir e o shell do Erlang, né? Então as diferenças mais notáveis que a gente vai encontrar, primeiramente a gente tem que eu vou limpar aqui a tela, clear, né? Limpou a tela e aqui já não é realmente a mesma coisa, né? Não existe uma função clear aqui, né? Não existe uma função clear aqui, certo? E outro detalhe, né? Todas as expressões terminam com ponto, né? Ele só avalia a expressão depois que eu botar o ponto. Isso aqui no Erlang, tá? Não vou dar aula de Erlang aqui, não faz sentido para esse propósito do vídeo, mas faz sentido aqui conhecer um pouco as diferenças para interoperabilidade no Elixir e você vai ver ao final do vídeo por que eu estou trazendo isso aqui. A gente vai fazer um exemplo ali de um servidor. Então, como não tem o clear, a gente acaba utilizando uma outra coisa aqui, que é uma expressão que eu inclusive não sabia, peguei na internet, né, que é isso aqui. E aí ele limpa, né? Só voltando aqui, então, tá vendo? É diferente. Não tem o clear, mas eu tenho uma expressão aqui que faz o mesmo efeito. Bom, o que eu quero mostrar para vocês? Que no Elixir, um átomo ele se escreve com 2 pontos, ele é um átomo. No Erlang, um átomo é uma palavra, começa com minúsculo e termina com ponto, porque toda expressão em Erlang termina com ponto. Então isso aqui é um átomo. O módulo em Erlang é um átomo também. Então, string ponto. Isso aqui é o módulo string e não é ponto, né? 2 pontos. String 2 pontos, que é a chamada da função aqui, né? Então é um módulo, depois de 2 pontos vem a função. Que função que é que eu quero aqui? Words. Então eu vou chamar a função words e eu vou colocar uma sequência de uma palavra aqui, né? Duas palavras na realidade, você desenvolvedor. E aí o que ela deve me devolver? A quantidade de palavras que tem aqui dentro dessa expressão, dessa frase, tá? 2. Aqui, se a gente for
E aí vem realmente a importância de conhecer a interoperabilidade, como é que trabalha o Erlang para poder usar aqui dentro do Elixir, tá? Esse aqui é o Elixir. Se eu for aqui no módulo string do Elixir, ele deveria ter todas as funções que tem aqui, certo? Mas não tem todas as funções que tem no módulo do Erlang, né? Ele não foi mapeado para todos. Então, o words eu não tenho aqui dentro. Quer dizer que eu não posso utilizar? Eu posso utilizar se eu chamar diretamente a minha função dentro do Erlang. Porque o Erlang, nativamente, eu tenho esse módulo string e tenho a função words, certo? Então, como é que eu chamaria nativamente esse módulo dentro do Elixir, né? O módulo do Erlang? Porque eu sei que o meu Elixir está rodando dentro do Erlang. A gente viu lá no início, lá, né? E aí, como é que eu faço? Sabendo que isso aqui é um átomo, o módulo é um átomo, né? Então eu posso chamar ele como um átomo. E aí eu posso utilizar agora como se fosse dentro do próprio Elixir a chamada de função, e não essa aqui, que é 2 pontos, né? No Erlang é 2 pontos que ele chama a função. Aqui a gente usa o ponto, né? Então, módulo, string do Erlang, porque é um átomo aqui, e aí eu coloco words e boto lá a minha pequena frase, você desenvolvedor. Não tem ponto, né? Acabei confundindo. Opa, deu um erro. Esse erro era esperado e eu vou explicar, né? Primeiro eu vou fazer funcionar e aí depois eu vou explicar para vocês por que não funcionou desse jeito. Assim como funcionou ali facilmente dentro do Erlang, tá? Então não funcionou desse jeito. E como é que funcionaria, né? Funcionaria se eu transformasse esse binário, que é um binário TF8, em charlist. E aí eu uso a função que tem dentro do módulo string aqui, que é toCharList, e aí então funciona, porque não é mais um binário, é um charlist, e aí ele consegue trabalhar. Então, por que isso acontece, essa diferença aqui entre binário e string? Isso aqui já é um detalhe, certo? A parte disso, né? O que importa nesse vídeo é o seguinte: você consegue chamar funções nativas de Erlang usando esse tipo de formato, né? Ou seja, 2 pontos, né? Que é um átomo, e aí o nome do módulo que existe, e aí a função. Então você executa a função, né? Esse caso de não ter funcionado com uma string é um caso à parte que eu vou falar agora. Vou dar um clear aqui, vou fazer aquela coisa feia aqui que eu vou copiar. Por que o Elixir é mais produtivo? Porque tem esse tipo de função, certo? Mas esse tipo de função é uma clara demonstração de que o Elixir é mais produtivo do que o Erlang, certo? Coisa simples que realmente ajuda a nossa vida, além de ter o pipe, né? No Erlang não tem pipe. Então tá, recapitulando aquela parte lá, né? Por que essa função, eu vou botar aqui, por que essa função, strings, né? Words, ela não funcionou de primeiro? Eu tive que adicionar essa opção aqui de charlist, tá? Porque é o seguinte, vamos utilizar aqui no Elixir só para validar o que ele reconhece, certo? Islist, eu vou colocar aqui um texto, um string, tá? Isso aqui é uma string que tem por valor texto. Isso aqui é uma lista? Não, não é uma lista, isso aqui é uma string, né? Isso aqui é um binário? Esse aqui é um binário TF8, certo? E se eu... isso aqui é um bitstring, eu acho que isso aqui eu estou colocando só mesmo para... Pronto, só mesmo para validar mais, né? Então eu verifiquei que isso aqui é uma lista, não é uma lista, isso aqui é um binário, isso aqui é uma string também. Outra coisa, isso aqui, né? Com aspas simples. Isso aqui é uma lista? É uma lista. É um charlist, né? É uma lista de caracteres, tá? Então vamos fazer a mesma validação aqui dentro do Erlang, tá? Então, isso aqui é uma lista, ó. Ponto final. Não é uma lista, certo? Agora, isso aqui é uma lista. Isso aqui é uma lista, certo? Isso aqui é um binário. Não vou repetir todo o tempo não, tá? Só para... Tá? E aí, só mais um exemplo de binário, que é realmente o formato de binário dentro do Erlang, né?
Então, isso aqui é um binário? Não é um binário. Isso aqui ele não reconhece como binário. Isso aqui ele reconhece como uma lista, né? Isso aqui ele não reconhece como binário e isso aqui ele reconhece como binário, tá? Então a gente tem aqui umas diferenças aqui, ó. O que é binário para a gente pode não ser binário para o Erlang, tá? Então, o que para a gente, voltando aqui para o nosso exemplo lá, por que não funcionou de primeira? Porque essa função aqui, deixa eu ver se eu volto aqui também, pronto. Essa função aqui, ela aceita um texto, né? Uma lista de caracteres, né? Uma lista de caracteres, né? Ele não aceita um binário, tá? Então, o elemento de aceitação aqui é uma lista de caracteres. Por ser uma lista de caracteres, isso aqui ser uma lista de caracteres, essa forma aqui, ó, tá? Então é aceitável e ele devolve o valor. Isso aqui, sem essa função de torchar list, isso aqui é um binário e não uma lista de caracteres. Uma lista de caracteres é isso aqui. Aí funciona, certo? Então pequenas diferenças, a gente precisa estar atento, né? Obviamente, o compilador ele vai nos identificar isso no momento da execução e vai dizer, olha, tem uma coisa errada aqui. Felizmente não disse exatamente o que está errado, mas a gente acaba identificando que tem um erro de fato e ele acusou lá, né? Então, só esse detalhe, né? Se a gente for trabalhar com interoperabilidade ali, funções de um e de outro, então precisa estar atento a esse detalhe aqui da string, tá? Muito bem, vamos então desenvolver aqui, né, um pequeno servidor, né, HTTP. Vai devolver uma página, um Hello World lá, uma página simples, mas a gente vai fazer isso utilizando não framework, o Phoenix, a gente não vai fazer isso, a gente vai realmente do zero, assim. A gente vai pegar o Cowboy, que é uma biblioteca Erlang, e utilizar ela dentro do Elixir para fazer essa funcionalidade de servidor, né? Tenho que matar esse terminal aqui. Vou dar um kill nesse terminal aqui também, pronto. Muito bem, então vamos fazer um pequeno projeto, né? Se já não tivermos feito, não fizemos ainda, vamos fazer um pequeno projeto, né, que é o Mix New Elixir 20. Então aqui a gente vai entrar logo aqui para não ter problema, que a gente vai criar o nosso pequeno servidor HTTP, uma coisa bem simples, mas para demonstrar que pode acontecer de a gente precisar fazer essa manipulação, né, de funções em Erlang e tal dentro do Elixir. Então como é que a gente vai fazer isso, né? Já entrei aqui no meu projeto, eu vou simplesmente apagar isso aqui, tá? Não precisa disso aqui para agora. E vamos importar dentro do mix aqui em deps. Vamos apagar isso aqui para deixar mais limpo e importar aqui o Cowboy, que é um framework, na verdade, né, uma biblioteca que trabalha com requisições HTTP. Ele cria servidores HTTP, né? E aí vou deixar o link aqui para você dar uma olhada no site da 99s, mas é bem assim, Erlang, né? Então é bem diferentão assim, você pode ter um pouco de dificuldade de entender, tá? Por enquanto a gente vai trabalhar com ele até para ter um entendimento mais dessa interoperabilidade. Obviamente a gente vai trabalhar com Phoenix depois e vai ver como é muito mais simples, não precisa de tantas complexidades ali, né? O que faz um sistema mais produtivo é realmente deixar de lado algumas coisas, né, que não precisam ser preocupação do desenvolvedor, né? Dependendo, claro, do que ele está trabalhando, né? Se ele está trabalhando, criando uma tecnologia para um hardware, aí ele tem que pensar realmente a nível de hardware. Mas está pensando em criar tecnologia para web, você tem que pensar a nível de web, e aí algumas coisas já tem que ser mais ou menos pré-estabelecidas, senão a produtividade cai enormemente. Então vamos aqui Elixir 20. Eu vou criar 3 funções aqui que são básicas dentro do Cowboy, né? Tá, eu adicionei o Cowboy aqui, mas eu não baixei minha dependência, né? Mix deps get. Ok, baixei minha dependência, tá aqui instalada. Eu não vou usar agora, mas eu vou definir 3 funções. É o definite type req de request opts, que eu não vou utilizar também, vou deixar com underline. Vou criar essa função, vou criar a função handle
request state e vou criar a função terminate. Reason, não preciso, request state. E isso aqui, o resultado dessa função, o retorno dela vai ser um ok, né? O retorno do init vai ser uma tupla, né? Uma tupla ok, é o rec de request de requisição, né? E no state aqui. Isso aqui eu tô trazendo, não vou prestar maiores esclarecimentos sobre a funcionalidade disso, mas o que eu quero mostrar é realmente a utilização do cowboy aqui dentro, né? E aí no handle eu vou utilizar um ok reply. Replay não, reply. Pronto, e aí eu dei um enter aqui, tá? Mas tá na mesma linha. Basicamente ele entende que tá no mesma linha, só para melhorar a visibilidade. 200. E aqui vem os headers, né? Content HTML. E aqui no próximo argumento vem o meu body. Ok. E aqui vem a minha requisição. Pronto. Legal. E aqui embaixo eu coloco uma tupla. E como ele é um processo de GenServer, e a gente vai ver isso depois, né? Ele tem algumas exigências, então vai terminar com uma tupla aqui, ok, reply state. Percebam que ele sempre vai terminar ou com uma tupla, ok alguma coisa, ou vai terminar com ok, né? Ou terminaria com erro. Então tem essas condições aí. Então aqui eu vou só dar uma quebra aqui, para ficar mais fácil de entender. Tem 4 argumentos. Dá um enter aqui. Muito bem. Agora vou criar uma função aqui chamada defStart, que eu vou chamar lá no meu IX para inicializar aqui o meu servidor, tá? E aí aqui, como parâmetro do cowboy, eu vou configurar aqui um dispatch. É aqui que eu vou definir as rotas, mas eu vou definir rota padrão, só para a gente realmente ver na tela ali acontecendo. E também para esse vídeo não ficar tão longo, né? Porque o propósito é só mostrar a interoperabilidade. E aqui vai chegar, aqui já chegou, né? Eu acabei nem falando sobre isso. Mas bem aqui, ó, eu utilizei uma função que está dentro da minha lib do cowboy, certo? Então, tá vendo? Eu utilizei dentro do Elixir um módulo cowboy rec, e aí eu usei a função reply. E aqui eu vou utilizar o módulo cowboy router e eu vou utilizar a função compile. Então já comecei aqui a minha interoperabilidade, né? E aí eu vou criar aqui basicamente uma configuração de paths que eu na realidade não estou definindo qual é o path específico, né? Porque eu poderia definir aqui, quando cair nesse path aqui, por exemplo, né? Ou no path home, né? Então eu não estou definindo isso. Eu estou definindo para todos os casos, vai cair no meu Elixir 20, que é esse módulo que devolve essa página aqui, esse handle aqui. Então, ok, dispatch config, tá tudo certinho, tá? E então vamos inicializar aqui a função, ou melhor, inicializar aqui o cowboy. E aqui eu vou botar isso aqui. Muito bem, então, ótimo. Acredito que está tudo certo. Vamos fazer um compilar aqui, né? Mix compile, para ver se não deu nenhum pau, né? Se eu digitei tudo certinho. Tá tudo certinho. Então vamos dar um ix.smix. Muito bem. Ok. Muito bem, então eu vou dar um clear aqui. Se está tudo certo, então eu posso rodar o meu Elixir 20 e dar um start. Como não tem argumento, né? Eu nem precisava botar esse parênteses aqui, né? Eu vou chamar aqui, pronto. Inicializou o meu servidor, ele está armazenado em um processo, um PID aqui para ele, ou seja, ele está rodando em background ali dentro do meu Elixir, né?
Então, eu vou abrir aqui numa outra tela. Localhost 8080. Ok, aqui localhost 8080 e ele deu um hello world aqui para mim, né? Exatamente o conteúdo que eu quis colocar aqui dentro, né? Olá, olá, você que é desenvolvedor. Pronto, vamos. Se eu recompilar aqui, provavelmente não vai funcionar muito certo não, porque esse processo já foi inicializado, né? Mas deu certo. Deu certo e não deu, né? Ele trouxe caracteres diferentes aqui. O Erlang ele tem disso, tá? Então, basicamente o que eu quero demonstrar é a nossa interoperabilidade aqui do Cowboy, né? Que é uma biblioteca estritamente do Erlang, usando dentro do Elixir e fazendo rodando aqui dentro do Elixir, e você percebendo que isso realmente funciona muito bem, né? E com essas ressalvas de que o módulo começa com 2 pontos aqui. E basicamente é isso, né? Espero que esse vídeo tenha trazido para você aí alguns insights, algumas percepções sobre o que pode ser feito aqui entre Erlang e Elixir, né? Além de ter trazido um pouco mais de conhecimento sobre o próprio Erlang, né? Se você tiver gostado desse vídeo, curta, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, né? A gente sempre está colocando aqui novos vídeos, quase que diariamente, né? E até o próximo vídeo.